Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Então já se posicione aí onde você estiver. Se inscreva no canal, deixa o like, deixe que essa audiência aumente, nos faça chegar a mais lugares. Você é muito bem-vindo e que esta palavra pegue você, pegue sua família e o seu coração. Vamos ouvir a voz de Deus? Amém. Eu me sinto muito honrado por poder ser o mensageiro de uma manhã tão especial como essa. Temo e tremo diante da responsabilidade e sei que a palavra muda destino, a palavra muda opinião, a palavra muda rotas. E o meu desejo é que esta palavra seja um divisor de águas na nossa vida. Nos cure, nos confronte, nos inspire e nos dê principalmente a clareza do que Deus espera de cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15, verso 13. 2 Samuel 15, 13. Vamos ler apenas um versículo. Então, o mensageiro chegou e disse a Davi: o coração dos israelitas está do lado de Absalão. Bela mensagem, né? Então, o mensageiro chegou e disse a Davi. Vamos ler juntos agora? O coração dos israelitas está do lado de Absalão. Curve sua cabeça. Nós somos carentes da tua voz, Pai. Carentes de te ouvir dentro da minha alma, instruindo-me. E por piedade, fala conosco, Senhor. Não retire de nós a tua voz. Inflame minha alma. Desperte meu espírito. Traga-me a esperança. Traga-me o vigor. Revela-me a tua vontade no meio de tantos ruídos que tentam entrar na minha cabeça. Diante de tantas lamúrias que querem dominar o meu coração. Arda minha alma outra vez diante de ti. Pegue fogo meu espírito em tua presença. Fala claro, meu Deus, ao meu ouvido, para que eu não tenha como fugir, me esconder, e todas as opressões demoníacas que querem roubar a minha oportunidade de te ouvir, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Que sejamos sarados, ativados para a glória de Deus. Amém. Davi foi um homem muito provado em diversas áreas da vida. Muito. Pra você ter uma ideia, o sogro de Davi, você reclama do teu sogro? Da tua sogra? O sogro de Davi, o rei Saul, tentou matá-lo 21 vezes. 21 vezes. Tua sogra é uma santa. Viu? Teu sogro é um santo. Leva um bolo de cenoura com chocolate para ele hoje. Que garanto que no máximo ele foi umas 4 vezes que ele tentou. Mas 21 não. Davi foi alguém que teve uma trajetória muito sofrida. Foi experimentado espiritualmente, emocionalmente. E muitas vezes até o limite mesmo. Então é difícil você tentar eleger um período da vida de Davi que você fala, olha, esse período foi o período mais difícil que ele enfrentou. É muito complicado, porque a vida dele teve muitos momentos tensos. Mas sem dúvida, um dos momentos mais complexos da vida de Davi foi esse que acabei de ler para vocês. Quando chega uma mensagem para ele dizendo: o coração do povo está com Absalão. Davi foi maltratado por todo tipo de gente. Davi enfrentou exércitos grandes, exércitos pequenos, todo tipo de coisa. Mas o que estava acontecendo aqui, nesse texto que li, é diferente de tudo que ele já tinha enfrentado. Porque aqui o problema não estava da porta para fora. O problema estava da porta para dentro de casa. Uma coisa é enfrentar um Golias que mora lá fora.
outra coisa é enfrentar jebuseus, filisteus. Mas agora o problema que se levanta é o próprio filho, Absalão, contra o pai. O reino está ameaçado. E Davi sabe que enfrentar o próprio filho em batalha vai ser destruidor. Então o que ele faz? Ele improvisa, ele pega a roupa, ele chama a sua família mais próxima, ele arruma animais de carga e ele vai embora. Ele é o rei, mas ele tem que sair de Jerusalém para evitar uma tragédia. Ele sai fugido do palácio para não ter um confronto direto com o seu filho. Não sei se você já teve problemas internos, que você sabe que se você não se afastar, se você não se calar, as coisas vão piorar. Há momentos que a fuga não é covardia, há momentos que a fuga é sabedoria. Há momentos que diminuir o embate não é que você está aceitando uma derrota, mas você está tentando evitar um estrago maior. Um homem e uma mulher que tem discernimento espiritual sabe que algumas perdas são necessárias para terem ganhos maiores lá na frente. Se você não aprender a perder em alguns momentos, talvez você nunca vai ganhar nada relevante, porque todo grande vencedor aceita algumas perdas momentâneas. Você tem que ter humildade para entender que o trono é seu, a coroa é sua, mas hoje você vai ter que sair com a roupa do corpo, sem trono e sem coroa. Essa é a vida real. E agora, no meio dessa fuga, nunca reclame do ruim, pode ficar sempre pior. No meio dessa fuga, a Bíblia diz que chega uma mensagem. Nunca reclame do ruim, pode ficar muito pior. Aí chega a mensagem, o WhatsApp. Eu já estou fugindo, já estou indo embora. E qual é a mensagem? Ei Davi, o coração do povo está com o teu filho. O que você vai ver a partir dessa notícia não é um homem que lida com isso com frieza. Não, Davi não está frio. Mas você vai encontrar um homem que vai sangrar, vai chorar, vai passar por um momento mais difícil da sua vida. Mas você não vai encontrar um rei desequilibrado. Você não vai encontrar um Davi desesperado. Você não vai encontrar um Davi que perdeu a centralidade. Porque uma das coisas mais nobres já ditas por Davi, eu encontro aqui. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 22. Olha aqui, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou. Vamos ler juntos agora? 1, 2, 3. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem, e ele fará tudo que for a minha. Essa é a visão de Deus sobre Davi, um homem segundo o meu coração. O que Deus está dizendo? Davi tem o meu coração e eu tenho o coração de Davi. E agora qual é a mensagem que chega para Davi? O coração do povo está com Absalão. Esse homem chamado Davi está ouvindo que o coração do povo não está mais com ele, mas o coração do povo está com Absalão. E não fica chateado com o que eu vou te dizer aqui não, porque nós não somos diferentes de Davi. Nós ainda vamos perder o coração de muita gente ao longo da nossa jornada. A notícia é: aqueles que gritavam no passado, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, agora eles abandonam Davi para estar com Absalão. Mas a Bíblia diz que o coração de Davi é um coração segundo o coração de Deus. Deus tem o coração de Davi e Davi tem o coração de Deus. E se a sua existência for ligada ao coração de A, ao coração de B, ao coração de C, de uma hora para outra você pode perder tudo, porque se a sua centralidade não estiver no coração de Deus,
Quando as pessoas decidirem mudar o coração delas para outro, você não terá mais nada. Mas enquanto você souber que Deus está contigo, nada vai abalar você. Tudo é uma questão de centralidade. A mensagem diz: o coração deles está com o outro. Mas a Bíblia diz que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. Eu não sei de verdade como você chegou aqui, mas a voz de Deus para você é tempo de encontrar um ponto de equilíbrio na tua vida. É tempo de encontrar um ponto de prioridade. Enquanto a massa estiver comigo, eu sou equilibrado. Enquanto os aplausos estiverem comigo, eu me sinto feliz. Enquanto a massa estiver gritando o meu nome em coro, como gritavam o nome de Davi, eu me sinto equilibrado, ovacionado. Se a multidão virar as costas para mim, eu me perco. Não. A minha centralidade está em saber que o coração de Deus está comigo. Essa é a razão de sobrevivermos a uma temporada difícil. Essa é a razão de sobrevivermos a uma fase de abandono. Meu coração está com o Senhor. Repita isso bem alto: meu coração está com o Senhor. Seu coração não pode ser de outro. Seu coração não pode ser de outro. Seu coração não pode ser do seu marido. Seu coração não pode ser de sua esposa. Seu coração não pode ser de seus filhos. Seu coração não pode ser de seu pai, de sua mãe. Seu coração não pode ser de um amigo. Seu coração não pode ser de uma namorada. Porque veja bem, se você tiver o coração em Deus e perder o coração das pessoas, você fica em pé. Mas se o seu coração estiver nas pessoas e você perde o coração das pessoas, você fica sem nada. E é isso que nós vemos hoje. Pastor, não tenho nada, estou sem chão, perdi a vontade de viver, eu quero morrer, não há mais sentido em viver. Quantas groselhas nós falamos, porque entregamos o coração das pessoas. E pode ser sim, que nessa temporada você receba mensagens, que o coração das pessoas que antes estavam com você, estão com outros. Pense na pessoa que você mais ama. Não Deus, a pessoa. Pense que essa pessoa hoje, ela é uma grande ferramenta de você estar em pé. Agora pense por um só segundo, se o coração desta pessoa não for mais seu. O que sobra? Para onde você vai? Se essa pessoa sair da sua vida, a sua vida só fica escura? Ela é a fonte de toda alegria, de todo sustento. É ela que torna seus dias melhores. É ela que faz sua vida ser colorida. E você diz: eu não me vejo sem essa pessoa. Pois eu tenho uma notícia muito difícil para dizer a você. Por mais que você ache que você tem o controle das coisas, você não tem controle sobre nada. E não há nenhuma garantia que esta pessoa que hoje você acha que tem o seu coração, que ela estará com você amanhã. Pode ser que uma mensagem chegue no seu celular amanhã, dizendo que aqueles que tinham o seu coração estão hoje batendo por outro. E quer saber o fim da história de Davi? Eu vou adiantar para você. Sabe qual é o fim da história? No fim da história, essas pessoas que bateram o coração para o filho dele, o Saul, lá na frente, voltaram a bater o coração para Davi. Sabe por quê? Porque quando você não perde o único coração que importa, que é o do Senhor, aqueles que foram acabam voltando. Quando você não perde o único coração que vale a pena, aqueles que uma época foram embora, eles voltam. Não deixe que o seu coração seja de ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Organize sua cabeça, organize sua mente, organize seu coração. Levanta a mão e fala: meu coração é teu, Senhor. Fala mais alto: meu coração é teu, Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor te alcance nesta manhã, para que as pessoas que foram embora saibam que você pode até ter sentido na base, mas você não vai morrer. E a saga de Davi começa agora. Ele vai embora, depois de uma notícia trágica. Ele tem que ir embora porque o filho dele quer matá-lo. Ele vai embora fugido de Jerusalém. Ele vai com a roupa do corpo. Ele junta a família rapidamente. Ele não quer bater de frente com o filho.
Ele não quer lutar espada com espada. Ele sabe para onde vai, mas não sabe como vai fazer. Ele começa a subir montes, descer vales. O futuro é incerto. Absalão está nos calcanhares atrás dele, querendo matar o próprio pai, tomar o trono à força. E Davi, sabendo de tudo que conquistara com tanto suor, sabendo que aquilo era uma promessa, agora ele vê aquilo que era conquistado com o suor sendo tomado por rebeldes. E aí, no meio dessa fuga, aparece um homem chamado Itai. Fala comigo, Itai. E eu quero ler com você 2 Samuel 15, 19 e 20. Diz assim a palavra: então o rei disse a Itai, o giteu: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado na sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo andar de um lado para outro? Volte e leve com você os seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. No meio da fuga, Davi nem sabe muito o que vai fazer. Ele está atrapalhado, cabelo arrepiado, cara inchada, sem ele nem beira. Ele está perdido, ele está fugindo. E só quem já fugiu de uma situação sabe como é complicado, desconfortável. E aí aparece um estrangeiro chamado Itai. A Bíblia diz que esse camarada, ele é um recém-chegado. Fala, recém-chegado. E esse camarada, ele diz assim: eu quero ficar com você, rei Davi. Eu vou ser leal a você, rei Davi. Eu vou andar com você, rei Davi. Eu vou morar com você, rei Davi. Eu vou defender você, rei Davi. No momento mais difícil da vida de Davi, acontecem boas surpresas. Boas surpresas. No momento onde o nosso coração começa a dizer: eu não confio mais em ninguém, porque se o meu próprio filho quer tomar o trono, quem mais eu posso confiar? Mas no momento mais difícil de Davi, pessoas estão chegando há pouco tempo na vida dele, para mostrar que Deus pode dar pessoas que estão chegando um nível de lealdade maior do que aqueles que estão te abandonando. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas tem gente que você vai conhecer nessa temporada, que será sim digno de confiança, será sim digno de fé. Eu estou pregando uma palavra profética. Você está dizendo: pastor, eu estou vendo gente que andou comigo há muito tempo querendo me destruir. Eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais em ninguém. Deus manda dizer: eu vou enviar um Itai na sua vida, um recém-chegado, alguém que vai ser um refrigério para você, alguém que vai ser um oásis de esperança. E no meio dessa fase de descrença, de descredibilidade, eu vou colocar gente nova, gente que vai ser leal, gente que vai estar a você. Alguns velhos aliados vão virar as costas, mas eu mandarei alguns recém-chegados dando prova de lealdade e confiança. Eu quero declarar hoje: abra a porta para alguns que vão chegar. Não deixe o seu coração doente, não seja uma pessoa rancorosa. Não é para você duvidar de todo mundo. Deus vai mandar alguns Itais nesses dias, homens e mulheres que vão começar a ser esperança no meio do caos, homens e mulheres que vão chegar na humildade e vão dizer: eu estou aqui porque Deus me mandou vir ajudar você. Só que Davi comete um erro. Quando Itai diz: deixa eu ficar com você, Davi diz: como é que você vai ficar comigo? Nem eu sei onde vou ficar, nem eu sei onde vou morar, Itai. Aí Davi comete um erro grave. Davi diz assim: volte para Jerusalém e apresente-se ao rei. Ele olha para o Itai, o giteu, e diz: volte para Jerusalém e apresente-se ao rei. Agora, de que rei Davi está falando? Um reino pode ter mais de um príncipe. Um reino pode ter mais que um general. Um reino pode ter mais que um soldado. Mas um reino não tem mais de um rei. Então quando Davi olha para Itai e diz: volte para Jerusalém e apresente-se ao rei, o que é que Davi está dizendo? Ele está dizendo: eu não sou mais o rei. Isso é grave. Isso é grave. Quem é que disse para Davi que ele não é mais o rei? Quem é? Qual o versículo na Bíblia? Quem disse para você desistir de uma coisa que foi Deus que te deu?
Quem diz que você tem o direito de destituir uma função que foi Deus que te deu? Quem é que deve dizer, vai se apresentar um rei, se o último rei que Deus levantou foi você? Davi acabou de dizer, eu não sou mais o rei. Vá lá, apresente-se a ele. Mas quem ungiu Davi como rei é o único que pode dizer que ele é ou não é rei. E eu não vi Deus dizendo em momento algum que Davi não é mais o rei. Então ou você leva a unção de Deus a sério, ou você não tem parte com Deus. Eu sei que alguns aqui estão enfrentando situações difíceis. E se a situação difícil começar a colocar na sua cabeça que então você não serve para aquilo que Deus te chamou para fazer, você não está duvidando de outra coisa além da unção que Deus te deu. Deus te deu uma unção. Deus tem um chamado para a sua vida. Não há ninguém aqui que seja um inútil. Não há ninguém aqui que seja um incapaz. Todos nós aqui nascemos para um plano. E se você está abrindo mão da sua identidade para confessar derrotas, vá lá e apresente-se ao rei. Que rei é esse? Por que eu estou dizendo que Absalão é um rei de uma batalha que Deus ainda não deu a palavra final? Por que eu estou dizendo agora que eu não vou ser mais uma mãe abençoada se Deus não deu a palavra final? Por que eu estou tirando a aliança do meu dedo se Deus não deu a palavra final? Por que eu estou trancando a faculdade se Deus não deu a palavra final? Por que eu estou dizendo eu não vou mais fazer o tratamento porque se Deus não deu a palavra final? Por que eu estou pensando em entregar o ponto comercial se Deus não deu a palavra final? Por quê? Porque você está vendo alguém tentar alugar o lugar que você está, porque você está vendo alguém te ameaçar. Quantas e quantas coisas na vida você vai querer, e alguém vai dizer, olha, corre porque tem o mais poderoso querendo o que você quer. Olha, você quer alugar aquele ponto para fazer um comércio, e logo o corretor diz, ixi rapaz, ficou difícil agora, porque está chegando alguém que tem bala. Você está tentando parcelar esse aluguel aí, e chegou alguém que quer pagar 10 vezes mais, e aí você está dizendo, então eu vou abrir mão do ponto comercial, então eu não quero mais isso. Quem é que disse que você tem o direito de desistir de uma coisa, se Deus não deu a palavra final? Quem dá a palavra final é o Senhor Jesus. Quem dá a palavra final é o Senhor Jesus. Eu não sei o que Absalão está fazendo, eu não sei onde está o coração do povo, mas quem me ungiu rei não foi Absalão, quem me ungiu rei não foi o coração do povo, quem me ungiu rei foi o Senhor. Foi o Senhor. Sabe o que eu percebo, irmãos? Como nós somos pequenos, porque quando Deus unge, a gente acredita. Quando Deus nos manda fazer os votos, a gente acredita. Quando Deus nos institui, nós acreditamos. Mas quando o nosso futuro é incerto, a gente duvida. Quando os conspiradores, os traidores se levantam, porque a gente olha e parece que no momento eles ganharam. Eles ganharam o trono, eles ganharam e dominaram, eles venceram. Mas o Senhor manda eu dizer a você, eu estou com você. Eu sou fiel, eu não sou como os homens que uma hora tem um coração em Saul, depois o coração em Davi, depois o coração em Absalão, que uma época eles vaiam, uma época eles aplaudem. Eu sou fiel àquilo que prometi. Deus manda dizer hoje, suba o nível da sua mente. Eu sou fiel, eu não mudo de ideia, eu sou fiel, eu não mudei uma vírgula daquilo que estabeleci, e a unção de Deus está sobre você. Deus é fiel. Sabe o que é lindo, irmãos? Davi olha para Itai e diz, vá se apresentar ao rei. Mas a Bíblia é linda. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Quantos podem dar glória pela palavra? Porque Davi está dizendo para Itai, vá se apresentar ao rei. Mas depois desse texto, em 1 Samuel 15, no versículo 14, 15, 16, 17 e 18, enquanto Davi está dizendo, Itai vai se apresentar ao rei, nos próximos 6 versículos, por 11 vezes, a Bíblia chama Davi de rei. Versículo 15, 14, 15, 16 e 17. A Bíblia diz, rei Davi.
enquanto a boca de Davi está se abrindo para dizer: eu não sou mais rei. A Bíblia diz 11 vezes, em 6 versículos: eu não mudei de ideia, você ainda é o rei. Há uma voz surgindo no meio da incredulidade, há uma voz surgindo no meio da dúvida, há uma voz surgindo no meio da incerteza, há uma voz surgindo no meio do caos, há uma voz surgindo no meio da angústia, há uma voz surgindo no meio do descontrole. Você está dizendo: eu não sirvo mais para isso, e Deus manda dizer: você está errado. É você ainda, diz o Senhor. Você está errado, você está errado. Eu não sei para que eu estou pregando, mas você está errado. A circunstância é desfavorável, mas Deus diz: você ainda é o rei. 11 vezes: rei Davi, rei Davi, rei Davi. E eu estou profetizando: Deus não vai deixar você esquecer de quem você ainda é. Deus não vai deixar você esquecer de quem você ainda é. Deus vai lembrar você de manhã, vai lembrar você de tarde, vai lembrar você de noite. Deus não vai deixar você esquecer. Você pode estar no pior momento da tua vida, eu estou profetizando aqui, o Espírito vai te incomodar, o Espírito vai esfregar na tua cara que aquele que Deus ungiu, só Deus pode tirar a unção. Ninguém pode tirar a unção, ninguém. A unção que está sobre a tua casa ninguém pode tirar. A unção que está sobre o teu ministério ninguém pode tirar. A unção que está sobre os teus filhos ninguém pode tirar. A unção que está sobre o teu emprego ninguém pode tirar. A unção que está sobre o teu corpo ninguém pode tirar. Ainda que você não esteja com a coroa na cabeça, ainda que você não esteja sentado num trono, ainda que você não esteja no templo, você não foi chamado para carregar a coroa. Você foi chamado para carregar a unção. Aleluia. Você foi chamado para carregar óleo. Aleluia. Você foi chamado para entender que Deus te ama. Você sabe por que Davi está em crise? Você sabe por que Davi está chamando Absalão, o impostor, de rei? Porque é Absalão que tem a coroa. É Absalão que está colocando o bumbum no trono. É Absalão que está lá. Mas isso é um erro. É um erro grave de Davi, porque você não pode pensar que porque perdeu a coroa deixou de ser rei. Porque Deus fez Davi rei antes da coroa. É só você ler a história. Davi foi ungido rei 20 anos antes de pegar a coroa. Lembra quando Samuel vai à casa do pai dele, e ele está no pasto, e nem o próprio pai acredita nele. O próprio pai passa os irmãos na frente dele. O próprio Samuel, por um instante, se engana e acha que um dos irmãos de Davi tem porte de rei. Mas Deus não se engana, Deus sabe quem é que vai ungir. E Davi é chamado do pasto. Quando ele é ungido, não há coroa. Quando ele é ungido, não há trono. São 20 anos esperando a coroa na cabeça. Porque Deus não começa com a coroa com Davi. Deus começa com o óleo. A coroa veio depois do óleo. Mas Davi esqueceu do óleo. Davi acha que Absalão é o rei porque tem a coroa. Mas não é a coroa que faz o rei. Quem faz o rei é o óleo. Porque o Senhor estava dizendo para Davi: você nunca foi rei por coroa, Davizinho. Nunca foi a coroa, nunca foi o carro do ano, nunca foi a metragem do apartamento, nunca foi o salário que você ganha. Você não é rei pela indumentária, você não é rei pelo porte, você não é rei pelo cetro, você não é rei pela roupa chique, você não é rei porque as pessoas se curvam diante de você. Você é rei porque eu te derramei unção. Você é rei porque eu derramei óleo sobre a tua cabeça. Naquele dia não tinha ouro, não tinha prata, não tinha diamante, não tinha príncipe. Naquele dia era eu e você e eu. E se você lembrar de como começou, se você lembrar, você vai entender que você pode perder o trono, você pode perder a coroa, você pode perder o cetro, você pode perder tudo, mas ainda é rei, porque quem te fez rei foi a unção, não foi a coroa. Quem te fez rei não foi a coroa. Você não está aqui porque um homem disse você é rei. Você está aqui porque o Senhor te levantou.
Você não está aqui porque alguém fez um favor para você. Você não está aqui porque alguém abriu uma porta de emprego. Você não está aqui porque alguém fez caridade. Você está aqui porque no dia que o homem te esqueceu, no dia que a sociedade te esqueceu, no dia que a tua família colocou você para trás, no dia que o próprio sacerdote se enganou, Deus não esqueceu, Deus te ungiu. Então não venha dizer que você não é mais porque perdeu a coroa, porque nunca foi sobre coroa, sempre foi sobre o óleo. É o óleo, é o óleo. Você tem óleo nesta manhã. Há um óleo de Deus sobre a tua vida hoje. Talvez você não tenha cara de rei diante dos homens, mas o céu olha e diz: o poder ainda está com você, a palavra ainda está com você, a autoridade ainda está com você. Talvez você não ganhe mais o mesmo salário, mas a autoridade está com você, o poder está com você. Quantos querem óleo nesta manhã? Eu estou falando para pessoas aqui que perderam dinheiro, perderam números, perderam clientes, perderam carteira de clientes, perderam negócios. Eu estou pregando para pessoas que não têm mais o mesmo padrão de vida. Eu estou pregando para pessoas que tiveram um ápice em seu ministério e agora estão numa zona nebulosa. Eu estou pregando para você: não importa o que você não está vendo agora, você pode olhar no espelho e não ver uma coroa na sua cabeça. Você pode olhar no espelho e não ver um ambiente de palácio, mas você pode olhar agora diante do espelho, e mesmo que o saldo da conta bancária esteja no vermelho, mesmo que a tua agenda esteja esvaziada, você pode olhar e reconhecer o mesmo Deus que te ungiu, e Ele continua ungindo e falando com você, porque não é a coroa que traz a unção, é a unção que traz a coroa. Não é o palácio que traz a unção, é a unção que traz o palácio. E se você não perder a unção, a coroa vai voltar para a tua cabeça. Se você não perder a unção, o palácio vai voltar, o cetro vai voltar. Não importa a coroa, importa a unção. Eu quero a unção, eu preciso da unção, eu mergulho na unção, eu quero a unção. Por que você se esfriou? Por que você parou de começar a dizer: eu não sou mais, eu não posso mais? É Absalão. Porque você está deixando impostores ocupar o lugar que Deus te plantou. Porque, pastor, eu estou numa fase complicada. Fases complicadas são nossas. Aquele que te ungiu não tem fase complicada. Aquele que te ungiu é maior do que as fases complicadas. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Talvez você não se parece, mas não é porque você não se parece que não seja. Cuidado com as suas impressões. Cuidado com as suas opiniões à primeira vista. Davi vê Itai chegando. Daqui a pouco ele recebe uma outra notícia. Os sacerdotes vêm correndo, trazendo a arca da aliança. Vem correndo atrás de Davi. Davi está num momento complicado. E ele fala o seguinte: voltem para Jerusalém. Se Deus me devolver o palácio, eu volto a ver a arca. Se Deus não me devolver, eu não vejo mais, mas eu não vou usar a arca ao meu bel prazer. Levem a arca de volta para a tenda. Escuta o que eu estou pregando aqui. Por mais difícil que seja o seu problema, não toque nas coisas de Deus. Davi está longe de Jerusalém, mas ele não pega a arca para brincar com ela. A arca, materialmente, é o que há de mais poderoso já feito na terra. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento. Os sacerdotes vêm correndo atrás dele e ele está fugindo. E Davi diz: não fujam comigo com a arca, levem a arca de volta. Porque não é porque eu estou numa fase difícil que eu vou brincar ou mexer com as coisas de Deus. Se tendo as coisas de Deus no devido lugar, as coisas já não são fáceis, imagina quando nós começamos a alterar as coisas de Deus na nossa vida. O lugar da arca não é fugindo comigo. O lugar da arca é debaixo da tenda. Não toque nas coisas de Deus só porque você está vivendo uma fase difícil. Não queira usar a arca. Lembra da tua vida. Lembra daquilo que te sustentou até hoje. Sabe uma coisa que Deus diz ao meu espírito? Quando Itai fala assim: ei Davi,
deixa eu ficar com você. Davi diz para Itai: não, você tem que ir embora. Eu não tenho lugar para dormir, eu não tenho nada. Itai diz: não, deixa eu ficar. Aí, quando você lê o texto, quando o tempo eu não vou ler, Davi muda de ideia radicalmente. Davi diz: não, tá bom, pode ficar. Davi sempre foi um camarada decidido, de personalidade forte. E eu fiquei pensando, por que Davi mudou de ideia rapidinho, dizendo: tá bom, Itai, fica com a gente. Itai era alguém que ouviu de Davi: não fica comigo, mas ele insistiu para ficar. E eu fiquei pensando hoje, por que Davi mudou de ideia? Será que ele não lembrou da bisavó dele? Porque nesse momento da vida de Davi, ele está dizendo para alguém que quer ficar com ele: não fica comigo, vai embora. E aquela pessoa está dizendo: eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. Será que Davi não está lembrando da bisavó dele, a Ruth? Lembra da Ruth com a Noemi? A Noemi olha para Ruth e diz: eu não quero que você fique comigo, eu não tenho para onde ir, eu não tenho por nada para te oferecer, eu não tenho nem filhos para te dar. Só que aí a Ruth olha para Noemi e diz assim: não me peça para que te deixe, o teu Deus será o meu Deus, o meu povo será o teu povo. Ruth era uma estrangeira, Itai também era um estrangeiro. Será que naquele dia Davi, enquanto via o Itai dizendo: deixa eu ficar com você, será que ele não falou: eu sou fruto de uma semente, eu nasci de uma experiência onde a minha bisavó viu e insistiu para ficar com alguém que mandou ela embora. Ela convenceu, e do ventre desta mulher veio uma promessa. Querido, quando você pensar em tomar decisões, quando você pensar em desistir de alguma coisa, antes de você desistir, lembra do que te trouxe até aqui. Quando você começar a querer cuspir no prato que comeu, dizendo que a oração não serve para nada, dizendo que a fé não serve para nada, antes de você abrir essa boca cheia de dente, lembra dos teus antepassados. Lembra de quantas vezes tua mãe e teu pai oraram para você estar aqui. Lembra de quantos buracos eu e você nos enfiamos, e foi através da oração e do jejum. Hoje nós temos uma geração que é extremamente pele fina, que qualquer desagrado banaliza e diz que orar não funciona, clamar não funciona. Mas agora Davi está dizendo, ouvindo o Espírito Santo: você é semente de alguém que ficou com alguém que não queria, porque não tinha nada a oferecer. A sua bisavó deu certo porque ela insistiu. Não renegue as sementes que você tem visto e plantado. Quantas vezes Deus te honrou e te abençoou ao longo da história, e você vai renegar agora? Quantas vezes eu fico olhando para gente que tem memória curta, gente que esquece que a vida dele foi regada através da espiritualidade, do sacrifício, da renúncia, e agora está dizendo: eu não aceito Itai na minha vida. Aceita os presentes de Deus na sua vida, porque em outras épocas foram presentes como Itai que trouxeram você até aqui. Levanta a mão para cá. Você é resultado de oração, creia na oração. Você é resultado de adoração, creia na adoração. Você não caiu aqui como um balão, não. Você só está vivo por causa do joelho que foi dobrado. Você só está em pé por causa de uma fase ruim que não te destruiu, porque Deus te sustentou. Você está aqui hoje, então não vire um debochador, um crítico. Não vire um geladeira, porque sementes têm que ser honradas. E hoje nós temos que lembrar das Ruths de ontem para aceitar os Itais de hoje. Você que é jovem, adolescente, lembra da tua mãe e do teu pai. Lembra da oração, da perseverança. Lembra. Davi, ele está vivendo uma fase difícil, muito complicada. Mas ele aceita Itai. Ele manda a arca voltar. Ele está dizendo: eu não vou tocar, e aqui eu encerro. Proteja as coisas de Deus onde ela tem que estar. Só que aí no versículo 30 do segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 30, diz assim: Davi chega no Vale do Cedron aqui. E Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés. E todos que iam com ele também tinham cabeça coberta e subiam chorando. Monte das Oliveiras. Te lembra alguma coisa? Monte das Oliveiras, muitos anos depois, também seria um lugar onde alguém iria chorar lá. Alguém iria suar gotas de sangue lá. Monte das Oliveiras. O jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras.
Davi está subindo o Vale do Cedron, subindo o Monte das Oliveiras. Ele está numa agonia. A Bíblia diz que ele tem a cabeça coberta e os pés descalços. Davi está fazendo o contrário do normal, porque o normal é descobrir a cabeça e cobrir os pés. Mas naquele dia ele está fazendo o contrário. Ele está cobrindo a cabeça e ele está descalçando os pés. Repita comigo: cabeça coberta, pés descalços. É assim que ele está subindo o Vale do Cedron. A cabeça coberta simbolizando que ele está numa fase que ele está escondido. E tem fases da nossa vida que, por mais que a gente queira aparecer, Deus nos esconde. Por mais que você queira pagar impulsionamento na internet, você contrate um bom marqueteiro, tem fases que Deus cobre a sua cabeça, que Deus não quer que você apareça. E cobrir os pés, pés descobertos, é ferida. O Vale do Cedron, Monte das Oliveiras, é um lugar cheio de espinhos, uma terra quente, um lugar desértico. Sem dúvida, o pé está exposto. O pé simboliza coisas que normalmente eu escondo, eu calço, mas no dia, não. No dia Deus faz Davi cobrir a cabeça e descobrir os pés. Davi está vivendo o contrário. E que fase é essa? A fase onde aquilo que normalmente eu deveria estar expondo, Deus está escondendo. E aquilo que normalmente eu deveria esconder, eu estou expondo. Porque tem uma fase que Deus vai descobrir a sua cabeça. E tem uma fase que Deus vai proteger os seus pés. E eu tenho algo para te dizer aqui. É Deus que vai tirar o véu da sua cabeça. E é Deus que vai curar as feridas que apareceram nos seus pés enquanto você caminhava, sem a coroa, mas com a unção. Quando você caminha sem a coroa, mas com a unção, Deus algumas vezes cobre a sua cabeça. Deus algumas vezes esconde você. E você fala: eu quero romper, e nada acontece. Mas não duvide da unção de Deus. Porque a unção de Deus não é mantida por aplausos humanos. A unção de Deus não é mantida por quantos corações batem. A unção de Deus é mantida enquanto o seu coração estiver alinhado ao coração dele. E se os seus pés estiverem sido feridos, não se preocupe com a exposição. Se alguns assuntos que você não gostaria de tratar estão vindo à tona, não se preocupe com essas feridas. Se conversas difíceis estão aparecendo, se os seus pés estão expostos, não fique chateado, porque eu tenho uma palavra para te entregar. A mesma mão que vai descobrir a sua cabeça e mostrar você ao mundo, é a mesma mão que vai passar óleo nos seus pés e curar as suas feridas. Deus não vai deixar você nesse lugar. A mesma mão que vai tirar o véu da sua cabeça, é a mesma mão que vai derramar óleo sobre as suas feridas. Deus me trouxe aqui para dizer: você veio para esse vale de um jeito, mas vai voltar para Jerusalém de outro jeito. Você chegou nesse culto de um jeito e vai voltar de outro jeito. E eu vou mostrar ao mundo que o que te sustenta não é o que sustenta eles. O que te sustenta é aquele pastorzinho que sai do pasto, humilde, simples. Mas quando eu derramo óleo, eu derramo o Espírito por excelência. Vale do Cedron é vale de lágrima, Vale do Cedron é vale de dor, mas não é vale de fim, é vale de recomeço, é vale de esperança. Deus manda dizer: não é porque está chorando que é o fim, não é porque está doendo que é o fim, não é porque está escondido que é o fim. Olha para Davi, ele ainda vai voltar para o trono. Olha para o Nazareno, ele ainda vai ressuscitar no domingo. Você está no Vale de Cedron, está chorando, está doendo, mas não é o fim, não é o fim. Hoje é vergonha, amanhã é dupla honra. Hoje é humilhação, amanhã é coroa na cabeça. Hoje é cabeça coberta, amanhã são corações voltando a bater. Os homens passam, as fases mudam, mas aquele que começou a boa obra, ele não muda de ideia, ele não muda de opinião. A coroa foi tirada da cabeça, mas a unção continua escorrendo. Quantos querem a unção escorrendo em suas cabeças? Quantos querem a unção sendo derramada em seu coração? A unção que transforma, a unção que levanta, a unção que restaura, a unção. Eu encerro dizendo: essa fase não define você. Eu encerro dizendo: essa fase não define quem você é. Você é o que Deus disse que você é, e ponto final. Você é o que aquele que te chamou olhou e disse: o demônio conspirou para você não ser chamado.
tua família conspirou para você não ser chamado, poderosos conspiraram, mas eu não te perco de vista. Eu te chamei, tu és o improvável dos improváveis, tu és o menor dos menores, e eu não comecei o chamado com coroa, para você não se acostumar com ela. Eu comecei teu chamado com óleo, porque a coroa podem até te tirar, mas o óleo nunca, o óleo nunca, o óleo ninguém toca, o óleo ninguém põe a mão. O trono podem até tirar, mas o óleo ninguém tira. Tu não foi levantado por coroa, tu foi levantado por óleo. Óleo te levantou, óleo. Teu casamento é de óleo, teu casamento não é de cruzeiro, teu casamento não é de hotel chique, teu casamento não é de quantos metros quadrados tem um apartamento, teu casamento é de óleo. Tua profissão não é de quanto querem te pagar. Ah, estão me pagando mal, eu sou um péssimo profissional. Não são os homens que dizem o valor que você tem. O valor que você tem é o óleo. Não é o tamanho do contrato que você vai fechar, é o óleo. É o óleo, é o óleo que vai dizer. É o óleo. Absalão pode até tomar tua posição, mas Absalão não toma o óleo. Tem uma aliança com Deus para não perder o lugar e a cabeça. Sabe para onde Davi voltou? Para o trono. Para o trono. E talvez Davi só passou por isso, para eu e você ouvir essa história hoje e saber, se Deus fez com Davi, Deus também vai fazer comigo. Aliança com Deus. Essa é a maior defesa. Aliança com Deus vai proteger a sua cabeça. Aliança com Deus vai fazer você não se enlouquecer. Aliança com Deus vai mostrar que o coração dos homens pode bater por outro, mas você não precisa do coração dos homens batendo por você. Você só precisa ouvir do céu: eis aí um homem segundo o meu coração. O coração de Deus é meu e o meu coração é de Deus. Aleluia. E um coração unido ao coração de Deus é imparável. Fecha os olhos. É um coração imparável, é um coração imparável, é um coração fiel, é um coração que se levanta, é um coração restaurado, é um coração sábio, é um coração que lembra do óleo. Sempre foi o óleo. Por que você esqueceu disso? Por que você ficou tão seduzido pelo palácio? Por que você ficou tão seduzido pelos aplausos? Tão seduzido pelo dinheiro? Tão seduzido pela aprovação dos homens? Tão seduzido pelo luxo da vida? Deus nunca te chamou com isso. Deus só te chamou com óleo. Você ficou 20 anos com óleo sem nada. 20 anos. Mas lembra do teu sogro? 21 vezes ele tentou te matar, mas o óleo te protegeu. Lembra do gigante Golias? Ele te chamou de cão, mas o óleo fez aquela pedrinha bater na testa. O óleo fez o gigante cair, você cortou a cabeça dele. Lembra do dia que você estava no pasto, veio o leão, veio o urso? Naquele dia o óleo te levantou. O óleo. Quando você chegou em Ziglag e tinham sequestrado as mulheres e as crianças, naquele dia eu disse: vá atrás deles, porque você tem o óleo. O óleo. O óleo. O óleo que não começou hoje, começou há um tempo. Você precisa lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa lembrar, você precisa voltar a lembrar do óleo. Sua adoração precisa voltar a ser uma adoração legal, uma adoração simples. Tua boca tem que se encher do novo cântico. Você tem que parar de ser metódico. Você tem que começar a adorar e servir. Pai, nós oramos agora e queremos o óleo de volta. Não é a coroa, é o óleo. É o óleo que escorre da minha cabeça. É o óleo que me levanta, é o óleo. Eu preciso do óleo, eu quero o óleo. Vai pedindo o óleo. O óleo me ergue na pior fase da minha vida. O óleo me ergue. O óleo me ergue quando o coração dos homens não bate mais sobre mim. Vai se levantando no seu lugar, vai ficando em pé. É o óleo, é o óleo. Ah, eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar.
mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.